A paz do Senhor, meus queridos. Estamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Avenida São João 341, e como nós vemos anunciando ao longo da semana, a segunda Escola Bíblica Dominical online, juntamente aqui com Marlon, à minha direita, e com o presbítero Marcelo, à minha esquerda. Estamos alimentando vocês com a palavra de Deus, e hoje nós vamos estar ministrando a última aula de um trimestre abençoado, que estava falando sobre os milagres que Jesus realizou, ou os milagres, melhor dizendo, que estavam descritos na Bíblia, alguns. E hoje falaremos de um milagre maior, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar orando, em seguida aqui vamos também cantar um louvor para dar abertura a essa escola bíblica dominical. E você que está aí junto conosco e que vai estar participando também, peço que você abra a tua Bíblia. Você é aluno da Assembleia de Deus que acompanha pela revista, abra a tua revista também, estude conosco, né? Pega lápis, pega caneta, enfim, faça suas anotações, os comentários que vai ser surgido ou passado para vocês, né? E junto, adorando, exaltando o nome do Senhor, tá bom? Então vamos agradecer a Deus, orando mais uma vez, pedindo para as autoridades, pelos pastores, enfim, pelo nosso mundo todo. E em seguida, não sei se está na agulha aí um louvor. Vamos estar louvando o corinho, não tem problema não. Hoje, ao vivo é assim, e nós vamos adorando o Senhor. Vamos agradecer a Deus esse período da manhã então. Pai querido, nós mais uma vez nos apresentamos diante de Ti, Senhor, e agora estamos aqui para encerrar o Teu primeiro trimestre deste ano de 2020. Pai, também nós Te louvamos, Senhor, que até aqui o Senhor tem cuidado do Teu povo, Senhor. Cuidado daqueles que têm buscado a Tua presença. E nestes 3 meses, Senhor, nós estamos aprendendo sobre aquilo que ocorreu na Bíblia através dos milagres. Milagres, Senhor, a qual o Senhor conhece a forma, o jeito que cada um chega diante de Ti. Por isso, meu Senhor, que nós que estamos aqui vivendo uma situação similar, precisamos nos posicionar, porque não é o homem, não é o governante, não é o presidente que sabe ou que reconhece a nossa necessidade, mas quando nós chegamos diante de Ti, Senhor, o Senhor já sabe o que nós precisamos, mas é um ato de fé que eu, a Tua igreja, o Teu povo, aquele que Te serve, que vai ser abençoado pelo seu posicionamento diante da Tua presença. Então que nesta manhã, Senhor, usa aqui os Teus servos para transmitir uma palavra a qual nós precisamos neste momento, neste dia, neste final de mês que está se encerrando, para abençoar o Teu povo em nome de Jesus. Então, Deus abençoe, meus queridos, fique conosco até mais ou menos às 10h15, 10h20, né? Ou se a gente passar um pouquinho, você não vai para lugar nenhum mesmo, fique aí conosco. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, todos que estão nos assistindo. Realmente a saudade é muito grande de todos, mas estamos para fazer a obra e anunciar o reino do Senhor. Vamos louvar nessa manhã. Eu vim para cá e vim pensando numa canção. É um corinho que a igreja costuma louvar, mas gostaria que você meditasse a letra desse louvor e ver realmente Deus operando nesta manhã. A canção diz assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível,
invisível, mais leal, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno, imortal, invisível, mais leal, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Aleluia. Obrigado, meu Deus, nesta manhã, a Senhor. Ti, ó Rei Jesus. Por Tua bondade. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos Glória a Deus. todo o nosso ser a Ti. Que essa canção dessa manhã você possa ter essa certeza que precisamos coroar o Senhor Jesus e render honra, glória e todo louvor. Para começar nessa manhã, como o pastor já narrou, hoje se encerra o nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical e vai falar, eu não sei se é para os pastores assim, mas é uma coerência, é o maior milagre, a ressurreição de Jesus. Para mim é o maior milagre de tudo que foi narrado. Existem vários milagres que aprenderam durante esse trimestre, mas se fecha, vamos falar assim, de chave de ouro, que vai falar sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao 20. Aí eu vou pedir para o Marlon fazer essa leitura, ele já vai fazer a sua saudação também nessa manhã. Então, Mateus, pega a sua Bíblia. Se você, acho que vai ser mais difícil você pegar seu smartphone, a não ser que você esteja vendo no computador, você usa o seu smartphone para ler, abrindo a sua Bíblia. Mas em Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao 20, esse texto ele é um sinótico, vai estar em outros evangelhos também, que vai similar da mesma forma, tá bom? Então, é Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 20. Então, Marco, bom dia, Pai do Senhor. Gostaria que você desse a saudação e fazesse essa leitura nesta manhã. Bom dia, a paz do Senhor a todos os irmãos aí que estão acompanhando nessa live. Manhã de bênção, manhã abençoada. Que nós estamos aqui para falar, como já foi dito, do maior milagre. O milagre que nos trouxe vida. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo. Então, nessa manhã, abra o seu coração e ouça o que o Senhor tem para te falar nesta manhã. Então vamos lá, por gentileza, os irmãos que estão de posse aí, acompanhem conosco aí, Mateus capítulo de número 28, a partir do versículo 1. E no fim do sábado, quando já se despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis.
eis que vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas a dar as boas novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então lhes disse Jesus: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E isto se chegar ao ouvido pelo governador, nós persuadimos, porém em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra, que conforto essa palavra traz no nosso coração. Em cima disto, vamos estar aprendendo nesta manhã, logicamente um pouco mais reduzida aos minutos, mas para falar do aspecto do milagre, o que revela sobre Jesus, esse milagre, os ensinamentos que esse milagre nos traz, tá bom? Eu fiz uma nota que eu achei interessantíssimo, porque depois vamos estar narrando algum 1 Coríntios capítulo 15, que tem um embasamento sobre a ressurreição, que é um texto que vai falar sobre a ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, mas se Jesus não tivesse ressuscitado, como está esse texto, era vão a nossa crença em Cristo. Não valia a pena estar aqui nesta manhã, não valia a pena você estar professando a sua fé, não ia valer de nada. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nada ia valer, não ia valer a pena. Olha que interessante, uma pessoa morta, ela não pode cumprir a sua promessa, ela não tem possibilidade disso. Ela pode prometer para você alguma coisa, mas se ela vinha a falecer, a promessa se acaba. Como que ela vai cumprir uma promessa morta? Porém, o meu e o seu Jesus, ele não está morto, ele está vivo. Então ele é capaz de cumprir essa promessa, de ressuscitar dentre os mortos, e depois daquele dia você também ressuscitar e ter um corpo glorificado. Então, eu achei interessante essa palavra, que é uma palavra do Hernandes Dias Lopes, ele é um sábio das Escrituras, gosto muito de ver os seus estudos. Então quer dizer o quê? Que a ressurreição foi a melhor. Essa notícia que o irmão Mário leu para nós nessa manhã é a melhor notícia que possa ter sido dada para nós. A notícia do quê? Da ressurreição de Cristo. Essa é a melhor notícia, não tem outra. E existem 7 pontos interessantes. O primeiro ponto: porque Jesus ressuscitou, os nossos pecados foram perdoados. Porque Jesus ressuscitou, a nossa fé é baseada em algo sólido
e fundamental. Porque Cristo ressuscitou, a nossa pregação é poderosa, frutífera e eficaz. Porque Jesus ressuscitou, o nosso testemunho acerca desse fato é verdadeiro. Depois vamos estar narrando sobre isso. Será que é verdade mesmo? Será que é um conto? Não, vamos estar falando sobre isso. Porque Jesus ressuscitou, os que dormiram em Cristo ressuscitarão em glória. É uma promessa que está em 1 Coríntios capítulo 15. Porque Jesus ressuscitou, Ele garante para nós a verdadeira e plena alegria nesse caos que está aparecendo, nesta vida e na vindoura. Porque Jesus Cristo ressuscitou, o nosso trabalho para Deus não é vão. Esse trabalho que eles estão fazendo, que os pastores estão fazendo, não é vão. Olha, sabe uma coisa? O nosso fim não é aqui, não é em uma sepultura. Nós iremos passar a eternidade com Cristo Jesus. Aleluia. Então eu achei interessante, eu gostaria de realmente ter passado isso para os irmãos. Então vamos lá, vamos falar sobre o aspecto do milagre. Depois eu vou tentar fazer um bate-bola aqui com o pastor Cordeiro, com o irmão Marlon também, o professor. Eu até falei para ele antes, né, para falar que ele trouxe uma narrativa para nós no estudo aqui sobre quando Jesus fala está consumado. Isso me gravou no meu coração, depois eu gostaria que ele falasse a respeito disso. Então aqui sobre 3 subtópicos: é o fato, a sua importância, das evidências. O fato, ele não está aqui, que é Mateus 28, versículo 6, olha na sua Bíblia. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Viram onde ele jazia, onde ele está. A ressurreição corporal de Jesus é um fato da história. Pudesse ser talvez negada, mas valeria a pena. Tem pessoas que talvez até hoje negam esse fato que Jesus Cristo ressuscitou. Até hoje nega. Mas os fatos que vêm a ocorrer, não tem como. Nenhuma doutrina é tão vital e tem sido mais atacada pelo inferno que a ressurreição de Jesus. Por que será? Porque se você vê vários mestres religiosos, eles morreram, eles não ressuscitaram. Lá está, aqui jaz, dorme, nasceu do período tal, não é assim? Como você vai em um cemitério, está lá, aqui jaz, aí está no dia que ele nasceu e no dia que ele veio morrer, está essa data. Ele não ressuscitou. Porém, a forma de Jesus ressuscitar, depois eu não estou narrando, ele é bem diferente. Jesus ressuscitou. Porém, se você, alguns irmãos que já foram para Jerusalém e faz um vídeo e mostra onde simboliza onde Jesus Cristo está, lá vai estar assim, escrito na sua lápide, vamos dizer, mas Jesus Cristo não está lá, está lá. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. É o único fé que pode garantir que aquele que fundou não está morto, é Jesus Cristo. Então essa ressurreição é um fato, não pode ser descartada. A sua importância para nós, como eu disse no início, se Jesus Cristo, que nem eu falei na lição passada, não sei se vocês lembram, se você tirar Jesus Cristo do Evangelho, não sobra nada. Olha agora que interessante, se você tirar a ressurreição de Cristo, nada se vale. Não querer abrir igreja, pode ficar tranquilo, não se abre igreja, não se prega a Bíblia, não faz nada, não tem sentido. Então ela é da sua importância. Você acha que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, haveria os mártires? Não haveria. Os seus apóstolos saíram. Imagina, eles presenciaram que Jesus Cristo ressuscitou. Então eles vão para frente, eles não estão mais preocupados, não estão mais com medo de nada. Eles viram Jesus Cristo ressuscitado. Então eles partem para o campo de batalha. E pouco importa se eles seriam martirizados. Pouco importava para eles. Eles iriam até o fim da espada para trazer este evangelho. Então é um nível de grande importância. Agora, uma coisa interessante, que é o terceiro subtópico desse aspecto do milagre, que é as evidências. Se você pegar um advogado, qualquer causa sua,
E ele vai querer batalhar pela sua causa. Ele vai querer saber as evidências para poder trabalhar na sua causa. E você apenas falar para talvez uma pessoa que você esteja evangelizando e falar assim, e a pessoa falar para você, qual é a evidência que você tem que Jesus Cristo ressuscitou? Aí você não pode virar para ele e falar assim, ele ressuscitou, se você quiser acreditar, acredita. Não pode ser assim. Existem evidências. Marcelo, mas estamos mais de 2000 anos. Que evidência é essa? A Bíblia nos narra isso. Olha, a tumba estava vazia, é uma evidência. Você pode ter estado contra, mas alguém poderia ter tirado o corpo. Não se abre a tumba de dentro para fora. A tumba foi aberta de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque o irmão Marlon narrou aqui que os soldados ficaram temerosos, não foi? Ficaram temerosos, quando se abre, ficaram temerosos. A aparição de Cristo, ressurreto, Jesus foi visto e tocado por Tomé. Ele aparece 2 vezes, ele aparece para os discípulos e o Tomé não estava presente. E depois eles vão fazer uma narrativa, falar assim, e o Tomé fala para ele assim, olha, tudo bem, vocês estão falando, mas eu não acredito. Eu tenho esse direito. Talvez pessoas que pensam assim, ainda nos nossos dias, se eu não tocar onde ele foi ferido, eu não vou acreditar. Ninguém que Jesus fez, aparece para Tomé. Vem cá, camarada. Vem cá, toca aqui. Toca do meu lado. Agora você acredita. Só que ele fala, bem-aventurado aqueles que não viram, aleluia, e creram. É isso que eu, pastor Claudinei, o irmão Marlon está aqui nesta manhã, porque nós acreditamos nisso. É verdade. Acreditamos que Cristo ressuscitou. Não precisamos ter visto, mas as evidências estão passíveis de eu acreditar nessa fé. Marcelo, Sim, pode falar. e os irmãos podem observar que é tão interessante essa questão, que quando Jesus ressuscita, aqui nós lemos aqui no capítulo 28, que eles fizeram questão de comprar os soldados para provarem sobre o sumiço do corpo de Jesus. E se nós formos observar, Sim. para que você vai querer provar uma coisa, sendo que aquilo não é uma verdade? É tão real a ressurreição de Cristo, e eles ficaram ali tão... Nós precisamos justificar, nós precisamos tentar macular isso aí. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, nós vamos comprar os soldados, nós vamos oferecer a eles dinheiro. De tão real que foi a ressurreição de Cristo, eles falaram, agora nós vamos ter que arrumar um modo, uma maneira de tentar passar para as pessoas que ele não ressuscitou, que o corpo foi roubado. Então nós vamos instruir os soldados, nós vamos comprar os soldados, para quê? Para eles disserem, o corpo foi roubado, foi removido. Por quê? Porque quando Jesus ressuscita, eles já sabiam que a notícia ia correr. O nosso Salvador, o nosso Mestre, ele ressuscitou. Então, com medo da notícia se propagar e Jesus ser de fato muito mais venerado pelas pessoas, o que o governo da época faz? Vamos tentar macular isso aí. Mas nem com essa insinuação, com essa difamação, eles conseguiram, porque fato é que Jesus aparece e Tomé toca na sua ferida. Sim. Olha que interessante, sobre essas evidências, que acabou de narrar uma coisa interessante é que, como que, se você, vamos falar, se você vivesse naquela época, Marlon, se você não tivesse visto Jesus ressuscitado, você saía na frente para pregar e para morrer? Dificilmente. Não fazia isso. E foi o que aconteceu com os discípulos. Olha só, as vidas foram transformadas dos discípulos. Indiscutivelmente, algo muito grandioso ocorreu para aqueles homens acovardado, estavam até restritos em casa, com medo do que iria acontecer. Porém, aqueles medrosos, reclusos, de repente, se dispõem a pregar e arriscar a serem presos, perseguidos, torturados, até mesmo morrer, a fim de proclamar a ressurreição de Cristo. É isso, pastor? O que você acha a respeito disso? Talvez se Jesus não tivesse ressuscitado, mas estaria aqui, né? Meus queridos, nós estamos vivendo uma lição linda. E se essas verdades não estivessem, se essas evidências não tivessem escrita e comprovada, a Bíblia vai trazer várias evidências, mas essa da ressurreição de Cristo é o que faz nós três
está aqui esta manhã falando de um amor de Jesus, e que Ele pode nesta manhã transformar a sua vida também, mudando a sua situação a qual você está vivenciando até este momento. Então essas vidas transformadas foi o que aconteceu nas nossas vidas, foi o que pode acontecer na vossa vida também. E você que nos assiste, nós não pregamos aqui placa de igreja, nós não pregamos aqui nome de pastores, nós não pregamos aqui membresia, nós falamos de um que assumiu a sua missão, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo cuspido, mesmo apanhando. Aleluia. Ele ainda cumpriu a sua missão para que hoje a minha vida e desses obreiros que estão aqui ao meu lado pudessem entender esse parágrafo aqui que nós estamos falando dele agora. Aleluia. De nós termos coragem de prosseguir e saber que o Senhor Jesus está conosco. Então Deus pode mudar a nossa situação. Basta eu e você acreditar nessa promessa. Lembre-se, nós estamos debaixo de uma promessa ainda. Não é pregador falando, irmão, erga a tua mão aí que Deus está fazendo. Não. Tem pregadores que são usados por Deus, amém, e glória a Deus. Mas a maior promessa e ainda está de pé. Ele vem buscar vidas transformadas pelo seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. E esta vida transformada não é apenas estar como nós estamos aqui hoje, pegando o microfone, falando no microfone, e aí eu acabo, saio da live e lá fora eu continuo vivendo uma outra vida toda torta. Não, vida transformada, como diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17: aquele que diz que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo fez novo. Isso é transformação, meus queridos. Que Deus então aqui nesse tópico, nós temos mais 2 tópicos pela frente, fique conosco. Nós temos aqui, dentro desse conhecimento, algo para passar para os irmãos. E que deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu sei que alguns gostinhos, alguns prazeres, muitas vezes a carne está falando muito mais alta. Mas lembre-se, mata a carne, deixa Jesus transformar a sua vida, e tu verás o que Ele tem de bom para você nesta manhã. Vamos lá, Marcelo. Interessante, agora já entrando para o tópico 2 que Jesus revela, eu gostaria, Marlon, até que vai falar sobre ele é o nosso modelo, que vai estar baseado lá em 1, gostaria que você abrisse 1 Coríntios, capítulo 15 e 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então acho que seria legal, Marlon, se você falasse aquilo lá que eu comentei, sobre estar consumado, e tivesse que ele é o nosso modelo, da forma que ele ressuscitou, né? A ideia, a forma de corpórea que ele teve, a gente teremos também. Gostaria que você desse uma ilustração para nós sobre isso aí. Quando Jesus inicia o seu ministério, a sua obra, nós vamos observar que em tudo e em todos os momentos, o diabo tenta manchar, o diabo tenta arrumar um jeito, uma situação, preparar algum cenário, alguma coisa para desfazer tudo aquilo que já estava pronto. Por que eu digo pronto? A Bíblia vai nos dizer que ele é o cordeiro morto desde a fundação. Então Jesus vem, vai crescendo. Os irmãos podem observar que quando ele nasce, ali já tem o edito: manda matar todos os meninos, os pais vão fugir, os pais vão retornar. Só que Jesus prossegue e ele vai. A Bíblia diz que uma cédula de dívida impagável, ou seja, não tem como pagar. Quando Jesus vem, ele cresce, ele vai até o Calvário, o diabo, com as suas artimanhas ali, tenta de alguma maneira bloquear, impedir. Por quê? Porque o que traz vida para a igreja, o que traz esperança para a igreja, é a morte
e a ressurreição de Cristo. Aleluia. Às vezes nós temos mais por hábito falar sobre a morte de Cristo, falando sobre a morte de mais Cristo, falando da morte, né? mas às vezes nós esquecemos de dar relevância à sua ressurreição, porque o que nos trouxe vida foi quando Cristo torna a vida. Então nós podemos observar que vai acontecendo os fatos, os irmãos conhecem bem a história, e Jesus vai até a cruz do Calvário. Naquele instante fica aquela apreensão: ele vai ou ele não vai? Ele vai ou ele não vai? Por que eu digo isso para os irmãos? Porque o diabo percebeu e viu que quando Jesus entrega a sua vida, ele entrega o Espírito ao Pai, ele morre, ele consome, ele fala: Pai, consumado está. Glória a Deus. Aleluia. Pai, consumado está, a dívida já foi paga. Aleluia. Em uma outra oportunidade que eu tive, eu fiz uma ilustração como se fosse uma fila, e todos nós estávamos nessa fila. Jesus vem e fala: dá licença, Marcelo, dá licença, pastor, sai, eu vou morrer por vocês, Aleluia. eu vou dar a minha vida por vocês. Obrigado, Vocês não vão sofrer, eu vou sofrer por vocês. E ele vai, ele sofre, ele se entrega. E os irmãos podem ver que quando Jesus brada: Pai, tudo está consumado, a obra está pronta, Pai, está consumado. A morte agora já não tem mais poder, já não tem mais força sobre nós. A morte, que até um tempo atrás já tinha esse poder de fazer essa força, é o que Paulo diz em Coríntios: onde está, a morte, a tua vitória? Aleluia. É verdade, Deus. Quando Jesus dá o brado de tudo está consumado, acabou, não tem mais o que fazer, a morte já não tem mais força, mais poder sobre o homem. Agora Cristo carimbou com o seu sangue ali e falou: Pai, já está tudo consumado, tudo já está feito, Pai, o ser humano já não deve mais nada. Nós agora, eu com a minha morte, com a minha ressurreição, justifico o ser humano. É verdade. Interessante. Esse dia que você falou essas mesmas palavras na lição e do domingo, eu saí maravilhado. Porque a gente fala tanto sobre isso e não pega os mínimos detalhes. E essa coisa interessante, que ele é o nosso modelo, que vai falar, teremos, como ele ressurge, ele não ressuscita como Lázaro ou como as pessoas que ele veio a ressuscitar. Você lembra como ele tocou lá no esquife, aquela mulher viúva que estava com o seu filho naquela passeada? Tem duas passeatas, né? Uma passeada alegre e outra de fúnebre. Ele pede para parar, se comove, se tem a compaixão daquela vida, toca e aquele jovem, vamos dizer assim, ressuscita. Não era daquela forma, não é. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é a primícia. Então, a ressurreição de Lázaro, que ele ressurgiu dos mortos também não, porque ele volta a morrer novamente. Só que essa forma que ele está falando aqui, ele vai ter umas características. Ele é incorruptível, teremos um corpo glorioso e espirituais. Há corpos humanos e corpos espirituais. Embora isso aí, também, até na lição, pouco sabemos sobre isso, vai ser só no dia mesmo, será diferente de tudo que conhecemos. Tudo que você pode ter falado e imaginado é totalmente diferente, mas incorruptível e a forma gloriosa. As aparições que Jesus faz é interessantíssimo. Eu estava lendo sobre aqueles dois rapazes no caminho de Emaús, que ele vai ter uma conversa com eles, Jesus Cristo já ressuscitado. Ele começa a narrar e eles começam a questionar: olha, se acabou tudo, talvez só pensava, né, Marlon, só sobre a morte, como se tivesse o fim de tudo. Mas quem promete, e se ele estiver morto, logicamente, talvez é isso que ele estava pensando: morreu, acabou as promessas, acabou tudo. Porém, nosso Cristo, ele é vivo, e ele estava andando com aqueles dois rapazes, um era parente dele, estava andando e eles não reconhecem Cristo. Ele estava andando e começa a narrar: porventura, os rapazes falam assim para ele: porventura você não é de outra cidade? Será que você não está vendo as notícias que está acontecendo? Será que você não percebeu que o que mais se fala hoje o que mais se fala é outra coisa, né? É o abençoado desse vírus. Mas o que mais falava naquela época era da morte de Cristo. Então, como é que você não está ouvindo falar? Eu pensava que ele ia nos salvar, agora ele morre. Aí Cristo, mesmo ele não ter reconhecido, porventura ele
necessário padecer e morrer e depois ressuscitar. E eles continuam o caminho, e Jesus Cristo vai meio que passar pela casa dele. Aquelas duas pessoas falam assim, se comove ou se compadece, olha, não vai adiante não, entra na nossa casa. Eles só foram perceber que era Cristo quando ele parte o pão e abençoa. Aí os olhos são abertos. Olha esse corpo incorruptível, olha para vocês entenderem. Quando ele parte o pão e abençoa, eles percebem que é Cristo. Quando eles percebem, Jesus Cristo desaparece. Ele atravessava uma porta, porém ele atravessava, mas também comia. Olha que interessante. Essa é a nossa esperança. Que corpo teremos? Pastor, já falamos então sobre aqui, sobre ele é nosso modelo. Então gostaria que você falasse sobre ele é nossa esperança e ele está conosco. Esses dois subtópicos aí para a gente passar para o terceiro. Meus queridos, é mais uma expectativa grande para nós, né? De saber que ele é a nossa esperança. Ele é tanto a nossa esperança que ao subir ao céu, aquelas pessoas que viram e os anjos anunciam: por que chorais? Por que se diz ficar desesperado? O mesmo que subiu, ele vai voltar. Então ele deixa ali para aquele povo que está vendo com seus olhos, esses mesmos olhos que você está me enxergando agora, viram Jesus subir, a sua ascensão ao céu, viu Jesus sendo levado ao céu. Mas mesmo naquele dia, como se dia 28, né? Nós estamos aqui dia 29, melhor dizendo, desculpa, dia 29, como se esse dia que brilha, nós enxergarmos algo maravilhoso, grandioso, e algo que nos traz esperança. Era o que aconteceu com aquele povo lá. Aleluia. E mesmo acontecendo isso, então Jesus pega e vai falar para nós no Evangelho de João, capítulo 14. Você conhece esse texto? Ele vai falar assim: não fique com medo, né? Com palavras simples. Não fique com medo. Não deixe o seu coração ficar aflito. Tenha uma esperança, porque eu ressuscitei. Eu fui ao céu, estou à direita de Deus Pai, mas eu vou voltar para buscar a sua igreja. Eu vou vir buscar aqueles que me amam, aquele que deixou a sua vida, que está padecendo por mim, em pregar as boas novas, que estão sofrendo. Lembra o tópico anterior que nós vimos? Pessoas começaram a acreditar, ver que vale a pena servir a Jesus, irmãos. Então não é momento de eu e você se acuar, se fechar. Pastor, mas e aí, o que eu faço? Meus queridos, dentro da tua casa você prega para os seus parentes. Dentro da tua casa você prega para o teu esposo, para os teus filhos. Dentro da tua casa você faz o que eu estou fazendo junto com esses obreiros aqui agora. Você prega também, traga esperança para a pessoa. Então Jesus está dizendo: ó, eu fui ao Pai, mas quando eu for, meus queridos, a esperança está aqui. Ele vai voltar para nos levar, para estar com Ele. Então essa é a nossa esperança, meus queridos. E analisa aqui comigo. Nós estamos num mundo que desde que entrou o pecado por Adão e Eva, você conhece a história, nós tínhamos uma juventude ou uma longevidade muito grande, mas o pecado matou, tirou, roubou de nós tudo isso. E hoje neste mundo, até o Salmo vem dizer para nós, aqueles que conseguem chegar aos 70 anos, glória a Deus, mas aquele que passado anos é cansaço, enfado, né? E sofrimento. O envelhecimento chega para todos nós, mas mesmo assim Jesus nos trouxe uma palavra: eu vou buscar você, terá um corpo incorruptível, um corpo glorioso, não haverá mais canseira, não haverá mais dor, não haverá mais fadiga. Aqueles que porventura nasceram com alguma situação física, mas lá no céu estará completo, porque essa é a nossa esperança, de ter um corpo, um novo corpo transformado. Então acredita no Senhor, e Ele vai dizer também aqui, como por exemplo
Marcelo narrou um pouquinho sobre a vida de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado, meus queridos, era uma esperança ali. Ele viveu mais alguns dias, mas mesmo assim morreu, mas morreu também crendo no seu corpo ressuscitado. Então eu preciso acreditar no Senhor, eu preciso buscar e não deixar esta esperança. Sabe por quê, irmãos? Jesus falou só ter fé. Ele não pede mais nada de nós. É só acreditar na sua palavra. Aleluia. O restante, Ele vai fazer por mim e por você. Eu tenho esperança em quem hoje? Pastor, eu tenho esperança no governo mundial. Mas essa situação vai mudar de novo, vai acontecer uma outra situação. Pastor, eu tenho esperança nas Forças Armadas. Pastor, eu tenho esperança. Você tem esperança nos homens, irmãos. Mas Jesus está falando, tem esperança em mim. É eu que estou no controle, é eu que rejo, é eu que mudo, é eu que constituo, é eu que restituo tudo que se havia perdido. Agora, meus queridos, o terceiro tópico desta revista vai dizer para nós, Ele está conosco. Ele deixa uma promessa para nós assim: estarei convosco. Aleluia. Todos os dias, até a consumação do século. E termina o texto dizendo amém. O amém é assim seja. Então eu estou dizendo que eu acredito que Ele está ao meu lado 24 horas por dia, por mês, por ano, até Ele voltar, porque Ele está conosco, meus queridos. Tem momento que parece sim que eu e você estamos sozinhos. O seu marido não consegue te ajudar, a tua esposa não consegue te ajudar, os teus filhos não conseguem te ajudar. Mas aí Ele põe uma outra palavra que está escrito em Mateus capítulo 6, que vai dizer: entra nos teus aposentos, fecha a porta, em oculto, você vai orar a mim e eu vou te ouvir, porque Ele está conosco, não só hoje, é claro, que eu queria que você estivesse aqui participando desta aula, eu queria que você pudesse estar conosco num tempo como esse, esparramado pelo Brasil todo, mas eu sei que os pastores estão sofrendo, eu sei que os pastores estão gemendo, mas, meus queridos, a igreja é um local de nós demonstrar a nossa comunhão um com o irmão, um com o outro. Mas lembre de uma coisa: se não é aqui dentro, Ele está aí com você agora, neste momento. Ele está ouvindo o teu clamor, Ele está sentindo as tuas dores, Ele está vendo o teu sofrimento. Mas se posicione, Ele está ao teu lado, Ele está aí. Então eu quero fechar com os irmãos. Por quê, irmãos? Porque o sacerdote naquela época era entre os homens, era um homem como eu, é um homem que era escolhido, que levava o sacrifício lá no tabernáculo, você conhece, que entrava uma vez por ano para oferecer o sacrifício em prol dos pecados da humanidade daquela época. Mas Jesus fez um sacrifício único, como o Marlon disse aqui, uma nota, uma cédula impagável. Mas eu e você, que não era merecedor, Ele nos tirou do lamaçal de pecado e nos transformou. Bem, nós também vai falar para a gente que devia ser constituído por Deus. Deus dá então seu Filho para conosco. E você conhece esse texto de João, capítulo 3 e versículo 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos nós crescemos nele. A fé, novamente, o que está sendo dito aqui nesta manhã, e não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então Ele está conosco, irmãos. Esta é uma verdade a qual o mundo tenta roubar, nos tirar da fé cristã. Não é placa de igreja, eu repito mais uma vez: a fé, a igreja somos eu, somos nós, somos vocês que está aí buscando a presença do Senhor. Bem, a sua função foi de um sacrifício e intercessão a favor do povo,
E mesmo aquele que não teve a oportunidade de estar com ele, mas lá na cruz nós encontramos dois personagens, dois ladrões que reconheceram o seu estado de pecado, que reconheceram o seu estado ali, que merecedor por estar sendo pregado. Mas um, que foi o texto que o Marlon leu também aqui para a gente, duvidou, irmãos. Não duvide. Não deixe a sua fé ser abalada, não duvide da palavra de Deus. Um então vai dizer assim: nós merecemos estar aqui e pagar pelos nossos pecados. Mas ele fala assim: Senhor, lembre de mim quando tu entrar lá no teu paraíso. E Jesus diz a ele: hoje mesmo tu estarás no paraíso. Meus queridos, então ele está conosco todos os dias. Aí vai dizer que o Senhor fez uma obra dupla, ou seja, ele, ao mesmo tempo, ele foi o sacrifício e o sacerdote. Vamos voltar para o templo agora, lá dentro. Lembra? O sacerdote entrava no templo com uns sinetes, uma corda amarrada na sua cintura, e se o sacrifício estava sendo aceito, o sinete estava tocando, mas se o sacrifício não fosse aceito, poderia puxar que o sacerdote já teria morrido. Agora imagine Jesus, como ele fez essa dupla função, o nosso sacerdote. Ele entra no templo, vamos dizer que ele está entrando no templo, mesmo que o sacrifício naquele momento ali, Jesus vai com um sacrifício vivo, eficaz, um sacrifício a qual nos tira da lavação do pecado. Então eu preciso acreditar, Jesus foi mais, ele foi além, e ele, por isso que vai dizer então, na carta de Paulo, de Timóteo, que só existe um intercessor entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Meus queridos, não adianta eu procurar outro caminho, um ditado popular que diz aí, que todos os caminhos levam ao cume, levam ao monte. Não, irmãos, só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. É Ele que vai mudar a tua história. Então siga em frente. E aí ele vai dizer novamente: não precisou, aqui a letra C aí da nossa revista, melhor dizendo, ele não precisou de oferecer nada por si mesmo, porque ele não tinha pecado. Meus queridos, já foi dito aqui que ele é o nosso exemplo, que ele é a nossa esperança, que ele está conosco, que ele tem evidência, que é a sua importância de nós preservarmos, ser fiel a ele. Meus queridos, a caminhada dele após o batismo mudou a sua vida, mudou a sua forma, a perseguição, tudo que ele fazia, mas mesmo assim ele não negou, ele continuou. E Isaías vai dizer para nós que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Como ovelha muda, ele não abriu a sua boca, como um cordeiro sem mancha. Meus queridos, nós somos ainda homens cheios de falhas, mas por isso ele deixa na sua palavra também para nós, que nós devemos nos aperfeiçoar dia após dia, para chegar à estatura de varão perfeito. E quando nós chegarmos à estatura de varão perfeito, meus irmãos, nós sairemos desta terra e chegaremos na promessa que ele fez para nós, estaremos com ele, porque ele quer estar conosco aonde ele está neste momento. Mas ainda existe um plano de Deus, ainda existe um plano de nós estarmos na face desta terra, existe um plano ainda que está sendo cumprido. Mas se eu e você neste momento não for arrebatado em vida, não for tirado dessa terra neste momento, mas ainda, irmãos, não se assuste, ele estará conosco
todos os dias até a consumação do século. Aonde está escrito isso, pastor? Mateus capítulo 28, verso 20. Acredita nessa passagem, acredite, meus queridos. Eu sei que as lutas são grandes, eu sei que a perturbação é grande, eu sei que os desafios são maiores a cada dia, mas a cada dia o Emanuel está conosco. O Emanuel está ao teu lado. Não se assuste, pastor, mas eu queria estar aí. Mas Jesus também está aí ao teu lado. Aleluia. Continue orando, intercedendo e buscando. E vamos para uma parte interessante agora da nossa revista. Você que está acompanhando, é aluno da escola bíblica dominical do nosso campo, Brasil, enfim, que usa. Vamos para o terceiro tópico, ensinamentos. Deus abençoe. É interessante tudo que o pastor falou. E a palavra, quando a gente vai falar sobre a ressurreição, a gente sei, talvez com os pastores, o procurador Marlon, a gente se empolga. A gente é muito gostoso de falar, porque acreditamos disso. Então, nós vamos entrar para a última parte da lição, vai falar sobre os ensinamentos. Eu gostaria que o Marco pontuasse, vai falar: a morte foi derrotada. Será mesmo, Marco, que a morte foi derrotada? Será que é um conto de fadas? Será que é só da boca para fora? E esse texto vai estar em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Porém, se você narrar ele de 50 a 55, você vai ver que maravilha, que texto peculiar para nós, uma esperança incrível. Então aqui vamos falar sobre agora a morte foi derrotada. Cooperador Marlon, por favor. O apóstolo Paulo diz assim, onde está a morte, a tua vitória? Aleluia. Ele faz uma pergunta: onde está a morte, a tua vitória? O sábio Salomão diz que o homem não tem o poder sobre a morte. Até Jesus vir e vencer a morte era algo que aterrorizava os homens. Verdade. Porque a morte vinha, ceifava a vida, e a obra do homem, tudo aquilo acabava. Verdade. Ela punha fim em tudo. Então, até Jesus vir, até o sábio Salomão, o homem não tem poder nenhum sobre ela. Ela vem, ela faz, ela estraga, ela arrebenta. Jesus é tão lindo e é tão glorioso que ele vem, primeiro, ele faz os milagres, ele traz à vida algumas pessoas, só que ele mesmo ressuscita. Pelo seu próprio poder ele ressurge, pelo seu próprio poder ele vence a morte. A morte que até então, as pessoas até brincam com alguns contos, a morte veio, então ninguém é capaz, mas nós conhecemos um, e nós servimos a ele, que venceu a morte. Nós servimos um que chegou na morte e falou assim, chega. Nós servimos um que olhou para a morte e falou assim, o poder agora é todo meu. Aleluia. No céu e também na terra. Glória a Deus. Então, quando o apóstolo Paulo começa falando aqui no capítulo 15, ele vai falar assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está? Para você nessa manhã que nos ouve, Aleluia. pergunte aí: aonde está? Aonde está aquela que até Jesus vinha era mais forte, era mais poderosa, era a que ditava as regras, era a que fazia, acontecia? Aonde ela está? É verdade, meu Senhor. Cadê a morte? Onde está a morte? A morte não tem mais poder. Sabe por quê? O Jesus que nós servimos, ele ressurge, e ele demonstra para todos, ele prova que ele venceu a morte, e ele demonstra que ele tem o domínio, ele tem o poder sobre a morte. O comentarista diz aqui que a morte morreu na ressurreição de Cristo. Aleluia. Interessante. Quando, retomando a minha fala, quando ele consome, quando ele dá o brado na cruz, fala: Pai, está tudo consumado. Conjecturando para os irmãos entender, eu imagino ele olhando para a morte dizendo: sai fora, acabou, agora eu trouxe vida, eu sou a vida. E a Bíblia diz que o bom pastor
dá a vida É verdade, pelas suas aleluia. ovelhas. Que nessa manhã você possa entender que em meio ao caos, em meio a tantas coisas, nós precisamos da vida de Cristo em nós. A ressurreição de Cristo é isso que ela nos proporciona, é isso que ela nos traz. Vida. Às vezes nós temos o costume de falar muito sobre a morte de Jesus, mas nós temos que pontuar isso, que o que nos trouxe vida foi Jesus tornar a vida. Eu costumo dizer que em todos os momentos da sua vida, sempre que a tristeza bater, sempre que algo tentar te afligir, olhe para o Calvário. Sempre que algo tentar te pôr para baixo, olhe para o Calvário. E nós vamos prosseguir aqui. O presbítero Marcelo quer pontuar algo aqui. Nós vamos falar sobre perdão para todos A visão do céu mudou. e a visão do céu que mudou. Vamos lá? Então, olha essa narrativa que o Marlon acabou de passar para nós, onde está a morte, a tua vitória. Porém, agora vamos estar falando que a visão do céu ele mudou. Ele mudou totalmente. Aqui nós temos um relato de quem viu o céu. Foi Isaías, né? Se você ler Isaías lá no capítulo 6, né? Que fala assim, eu vi o Senhor, né? Eu vi o Senhor. Então essa narrativa ele vai falar assim, eu vi o Senhor. Ele viu aquela forma, que ele viu os anjos, não é isso? Sim. A narrativa é assim, ele mostra para nós como que ele está vendo o céu. Porém, agora em Atos dos Apóstolos, que é capítulo 7, versículo 56, que vai ser o primeiro mártir, que é o Estevão. Ele vai ver o céu de outro formato. Ele vai ver assim, olha, eu vejo, ele estava sendo martirizado pela profissão da sua fé, né? E a gente pensa assim, poxa, eu estou meio restrito. Talvez se a gente vivesse naquela época que irmãos ainda tem alguns irmãos em alguns países ainda perseguem e matam os cristãos. Existe a gente vai falar sobre missão, mas não é a respeito, alguma janela aí que ainda tem irmãos que estão morrendo por professar a fé cristã. Porém aqui, Estevão, que vamos falar assim, que é o primeiro mártir da sua... Imagina, Estevão não ia morrer se ele não tinha certeza da sua convicção. Ele não iria morrer. Ele não ia professar a sua fé até o fim. E quando ele está sendo apedrejado, ele olha para o céu. Eu acho que era como uma anestesia para ele. Eu vejo o céu aberto. O Filho do Homem está em pé à direita de Deus. Que coisa interessante. Aleluia. Ele mudou a visão de Isaías. E agora? Se passa alguns anos, né? Pra você ter uma ideia, Isaías 53, se não me falha a memória, são 700 anos antes do fato de ter ocorrido da morte de Cristo, não é isso? Isaías 53 é uma profecia que foi se cumprir depois de 700 anos. Então, quando ele fala que ele vê o homem, o próprio Jesus estava ali. Tem a forma humana. Ele olha para lá e fala, como vamos dizer assim, nos nossos dias, uma linguagem mais atual? Se Deus estivesse vendo hoje, estivesse martirizado, ou estivesse sendo martirizado e vendo o céu aberto, e vendo, eu poderia falar assim, olha, o meu corpo vai ser igual àquele que morreu na cruz do Calvário por mim, por você. É o mesmo corpo. Por isso que ele fala, eu vejo o homem. Esse detalhe, então se você parar para pensar, vejamos que agora a nossa percepção de Deus é a partir de um ser humano que revela Deus na sua plenitude. É isso. Quem é esse ser humano? Tem uma pergunta ao nosso comentarista, Paz. É Jesus de Nazaré. Aleluia. Essa manhã era maravilhosa falar sobre a ressurreição de Cristo. Estevão viu isto, a forma de Cristo no céu, à direita de Deus, em pé à direita de Deus. Ele viu aquele corpo glorioso. Talvez foi como uma anestesia para ele. Talvez nem sentiu as pedras, mas partiu e soube com a certeza que ele ia dormir. E naquele dia que se não me falha a memória, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que é isto, que vai falar sobre quando tocar a trombeta dos céus, que soar o arcanjo, que os
os mortos que dormem ressuscitarão primeiro. Os que estão aqui, quase no mesmo instante, com o seu corpo totalmente glorificado, encontrarão com eles nos ares. Essa é a nossa esperança. Agora, para pontuar e para finalizar a nossa lição, que vai falar perdão para todos. A gente pensa muito em vingança, né, pastor? Talvez Jesus poderia. Aí eu morri, voltei, agora vocês vão ver na minha mão. Negativo. Né? Negativo. Ele pegou, e a Marta pode falar, então, ele pegou e perdoou, ele curou a Pedro, restaurou a Pedro, ele fez tantas coisas. Olha, Mateus 28, 18 e 20, ide portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele não pediu para vir ministério de louvor, pediu? Ele não pediu para vir para ter pastor, não pediu nada disso. Ele pediu para fazer discípulo. Então, nessa manhã, essa certeza de fazer discípulos é importante. Eu anotei algo a respeito disso. Olha, diante da vitória triunfal e majestosa de Cristo, alguém pode ser tentado a emitir julgamentos e palavras acerto de contas. Esse acerto de contas eu achei interessante. Jesus poderia vir fazer o acerto de contas naqueles dias. Ficou 40 dias aqui, falou, agora eu vou acertar as contas. Não. Ele voltou à vida para nos trazer a vitória e mostrar, olha, tudo que eu prometi para vocês está de pé, eu não estou morto, eu estou vivo. Só que não, a lógica é outra, o amor e o perdão. Então assim, se você tem uma noção que Jesus ressuscitou, ele teria direito, talvez, ser vingativo. Ele não fez isso. Ele veio aqui para perdoar os nossos pecados. Ele veio para nos restaurar. E antes de mais nada, quando ele ressurge dentre os mortos, ele veio trazer uma esperança que jamais será abalada na minha vida, na vida dos irmãos que estão aqui e na tua vida que está em casa. É essa esperança e a certeza que podemos ter nessa manhã é isso. Irmão Mário, eu gostaria que você lesse a aplicação pessoal e fazer suas considerações finais. Jesus ressuscitou por seu próprio poder. Ele é Deus, o autor da vida, o Pai da eternidade e o Salvador daqueles que creem. Se você creu em Jesus, não há mais o que temer. Aleluia. O interessante também, falando de perdão, Jesus é tão maravilhoso que mesmo as pessoas que estão ali o martirizando na cruz, ele olha e fala, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Ai de nós, se não fosse o perdão e a misericórdia de Jesus. O que seria de nós se não fosse esse amor, essa misericórdia? Ai de nós se o Senhor não nos olhasse com esse intenso olhar de amor. Ele está na cruz sendo apedrejado, porque nós às vezes quando tomamos aí algumas coisas sem causa, porque quando eles estão ali ferindo Jesus, já fazia parte do plano. Mas Jesus não tinha pecado, ele não tinha erro, e eles estão ali ferindo ele sem causa, mesmo fazendo parte do processo. Quero deixar isso claro para os irmãos. Ele olha para o Pai sem o sentimento de vingança e diz, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? A Bíblia diz que Ele deu a sua vida por nós. Nós ainda sendo o quê? Pecadores. Ele deu a sua vida não só por aqueles que acreditavam nele, mas Ele deu a vida também por aqueles que não acreditavam nele. E o que eu acho interessante é que Isaías 53, no final os irmãos vão ler, diz assim, e verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Aleluia. Aleluia. Que maravilha. Na sua plenitude e na sua visão de Deus, de fato,
Quando eu era mais novo eu não entendia quando os irmãos, mas hoje, com mais idade, eu compreendo, de fato. Quando a Bíblia diz que Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito, Ele já te via lá na frente. Ele já via a sua igreja o adorando, glorificando, exaltando. E tudo isso foi um impulso a mais para Ele ir até a cruz, mas ao terceiro dia ressurgir e dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Nessa manhã você possa sempre lembrar que o Senhor que você serve é um Senhor que morreu, ressurgiu vencendo a morte, deu sequência na sua obra e estendeu dizendo aos seus: ide, fazei discípulos. Vocês vão dar sequência no que eu comecei, mas em breve eu voltarei e levarei vocês para estarem comigo. Glória a Deus. Então, essa narrativa toda da ressurreição de Cristo, que a gente fez alguns tópicos, é lógico que é muito mais abrangente que apenas esses minutos que estamos passando, mas então eu gostaria de agradecer a todos os irmãos. Irmãos, não tem noção da saudade que estamos de poder ter essa comunhão novamente. Eu garanto para vocês, o coração ele chora, ele não pode se expressar. Eu tenho que ficar aqui na frente do comando, para a busca desse reino, trazer uma palavra de esperança para nós. Mas a alegria será grande quando retornarmos às nossas atividades normais, né? Então, pastor, eu quero agradecer a todos que nessa manhã, com essa paciência de poder ter nos escutado, tá? Que a paz do Senhor Jesus possa estar no seu lar. Pastor, eu gostaria então que você finalizasse depois com uma oração e também falando sobre o próximo trimestre para nós, por gentileza. Meus amados, conforme foi dito, obrigado mais uma vez. Nós estamos vivendo um momento especial, um momento de saber lidar com culto virtual, né? E temos nós essa tecnologia na nossa mão. Você é membro da nossa igreja aqui da Assembleia de Deus, da Avenida São João 341, nos momentos que nós aqui fizermos acesso virtual, eu pediria, né, que você pudesse ficar conosco o maior tempo possível, como se fosse o culto da sua igreja e que você estivesse aqui dentro participando conosco, né? Então aqui dentro você não estaria usando celular, você não estaria vendo televisão, você não estaria, enfim. Então eu peço para você na quarta, na sexta e no domingo, eu não estou elevando o horário. Muitas vezes aí, nessa última sexta-feira agora, né, eu me empolguei, a palavra de Deus foi empolgante, foi 1h30 de culto, normal, pelo virtual, mas a gente vai tentar nos monitorar também, para que você também não fica preso virtualmente. Mas, por favor, nos ajude neste momento, né, e compartilhe depois, mandando para alguém, né? Deus tem nos dado uma palavra. E encerramos então o período da Escola Bíblica Dominical da revista, né, Milagres de Jesus. E agora, pastor, o que eu vou fazer domingo que vem? Domingo que vem você vai estudar de novo, irmãos, né? Nós estamos sob orientações, volto a dizer, dos órgãos competentes, como a Bíblia nos ensina. Nós temos que obedecer às autoridades, mas então já está com a revista aqui com a gente, ó, a nova. Como que você vai pegar comigo, né? Você estiver passando aqui na frente da igreja no período de culto, quarta, sexta e domingo, no caso agora quarta ou hoje mesmo à noite, você pode passar aqui e pegar, né? E pegar a revista. E depois vai doer meu coração? Vai em paz. Essa é a mensagem. E nós vamos falar sobre a carta de Paulo aos Coríntios, de 5 divisões que vai ter nela, nessa lição, né? Vai falar sobre a divisão, sexualidade, alimento, os cultos
e a ressurreição de novo de Cristo. Um material bom, irmãos. Você que já é aluno, nós trouxemos para você essa revista, está conosco, vai ficar comigo por enquanto, tá bom? E aí você pega comigo nos cultos oficiais. Pastor, não vai dar para mim no culto aí. Se você estiver recebendo visita, me dá um toque, eu levo aí, tá bom? Mas se você não estiver recebendo visita, eu entenderei também o seu posicionamento e preocupação, tá bom? Então, a partir desse domingo, material novo, pega comigo a partir de hoje. Então, os irmãos membros dessa igreja divulguem através do status seu, mandando mensagem para algum irmão, divulgue para pegar comigo a partir de hoje, tá bom? Vai estar aqui comigo na igreja. Hoje teremos nosso culto às 19 horas online, tá bom? Ore por nós, fique conosco, nos ajudando, tá certo, meus queridos? E vamos orar pela nossa autoridade. Mais uma vez agradeço a todos que têm nos ajudado, e faço esse pedido novamente, irmãos. Quarta, sexta e domingo, enquanto persistir essa situação, você fique conosco virtualmente aí em sua casa. Lembrei de um aviso aqui, irmão. Domingo agora é a nossa ceia. E aí, pastor, como é que nós vamos tomar a ceia? A mesa, o altar vai estar preparado. Você vai passar aqui na igreja, vai ceiar individualmente e vai embora para sua casa. Nós estaremos servindo a ceia para vocês. Nós não vamos cancelar a ceia, irmãos. Pelo contrário, a ceia nos purifica, nos ajuda. Então é um ato de fé. Então nós não vamos cancelar. Então a mesa vai estar pronta. Eu serei aqui a pessoa que vai te servir e te abençoar. Então domingo agora também compartilhe, ajuda com os irmãos. Eu vou fazer aquele slide mandando para vocês. Divulgue, a ceia está oficializada, porém individualmente também. Então você virá aqui à igreja, tomará o cálice, pão, fará o seu minuto de fé e vai retornar para sua casa, tá bom? Então domingo a nossa ceia do Senhor. E lembrando, assistência social, se você puder ajudar, trazendo, a vida continua. A vida ainda tem o seu leito, o seu percurso. Tem pessoas que contam com a nossa ajuda, como também o seu ato de fé voluntário também. Amém? Abraço a todos e até o próximo culto online, quarta à noite, né? Daqui a pouco. Abraço. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, e entendemos que o Senhor está sob o controle de todos e de toda a situação. Pai, que o nosso país, Senhor, que passa por este momento, nessa situação, nós temos orado, não só essa igreja, mas creio que todo o povo cristão do nosso país, do nosso mundo, tem buscado a Tua presença. Por um lado, Senhor, entendemos que é um despertamento para mim, como Teu filho, para mim, como religioso, de voltarmos ao primeiro amor. Que nós devemos, Senhor, buscar a Tua presença, como fala a Tua palavra, dentro de tempo e fora de tempo. Devemos retornar aos nossos períodos de orações, de consagração, e buscando a Tua face, como diz Mateus capítulo 6 e versículo 33, buscar o Teu reino em primeiro lugar. Pai, que possamos nesta breve, momentânea paralisação, Senhor, de cultos presenciais, mas através do virtual, Senhor, também possa haver milagres, também possa ter palavras, Senhor, que conforta, que tragam a esperança, que possa, Senhor, o Senhor nos dar, Senhor, palavras de fortalecimento no momento que estamos vivendo como esse. Mas quando retornarmos, Senhor, ao culto presencial, que a Sua igreja possa viver o sobrenatural como era, Senhor. Curas, batismo com o Teu Espírito Santo, meu pecadores, pessoas se rendendo aos Teus pés, choro por haver alguém se rendendo aos Teus pés, Senhor. A igreja precisa voltar a esses sentimentos. A igreja precisa voltar, Senhor, também aqueles que falavam em língua estranha, aqueles que profetizavam,
aqueles que têm o seu dom, o seu talento de louvar, de pregar, de anunciar o Evangelho, que estão aí, Senhor, juntando teia de aranha, enferrujando. Ó, meu Pai, eu peço nesta manhã que quando nós voltarmos, Senhor, esta igreja venha ser, não só essa, mas de todo o globo terrestre, venha ser uma igreja fervorosa, não com barulho estranho, não com reteté estranho, mas sim com a glória do Senhor, que há de ser derramado em toda nossa vida. Conforme o apóstolo Paulo nos diz em sua carta, é mais fácil eu falar 5 palavras entendidas que o povo compreende do que falar 10.000 palavras a qual ninguém compreende. Para que eu possa manusear a tua palavra e aquilo que eu ouvir possa receber e abrir o teu coração para ti. Como nós aprendemos nesta manhã, o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor ressurgiu ao 3º dia. O mundo tentou apagar a sua história, mas nós aqui, o presbítero Marcelo, o Marlon e aquele que está assistindo-nos através desse virtual, receba, você está debaixo de uma promessa ainda, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todo você aí presente na sua casa. Você pode dizer comigo, mesmo virtual, amém? Amém. Vou mostrar para vocês que a nossa igreja está cheia, irmãos. Está cheia. Nossa igreja tem um público muito aqui, todos os membros representados por famílias, tá bom? Está cheia. Eu vou louvar o refrão aqui Porque Ele Vive. Glória a Deus. Porque Ele vive, Vai cantando com posso crer no amanhã, porque Ele vive. Você está aqui conosco, irmãos. Olha, cada um conforme eu representei, com a sua foto, família. Obrigado, a sua presença, ela é real conosco aqui também. A sua presença, nos alegramos aqui nesta manhã. Você está na sua casa, mas a igreja tem lembrado de você aqui conosco. Obrigado pela tua presença aqui conosco, nesse trabalho. Estamos aqui adorando, fazendo a obra do Senhor. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. E a nossa também orquestra está aqui. Deus abençoe a todos. Abraço. Até mais à noite, irmãos.